Scott Scale 980 2021 ou Specialized Chisel 2021. Esse é um duelo de gigantes médias que a gente vai acompanhar agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Júnior Quadros e como vocês já devem ter visto aqui, ó, olha só que coisa mais linda essa camiseta personalizada, exclusiva do canal Bike Mundo. Se tu curtiu, tu quer comprar uma dessa, vai lá no www.bikemundo.com.br, que é o nosso novo site aqui do canal, né, que em breve vai ter mais coisas, como eu já disse no vídeo passado. E garante a tua, tá na pré-venda, então tá com preço especial, são poucas unidades, né? Claro que tem ali um prazo um pouquinho maior para ser entregue e tal, mas tudo isso a gente pode conversar melhor para eu te explicar questão de tamanho, pode ser que tenha outras cores também, dependendo do teu gosto, enfim. Me chama lá no @bikemundo.junior, passando aqui embaixo, que é o Instagram oficial do canal, pra gente conversar melhor sobre isso e aí eu conseguir te dar a camiseta que tu realmente queira. Beleza, pessoal? Agora, para finalizar então, para a gente começar esse comparativo, né, entre a Specialized Chisel 2021 e a Scott Scale 980, tu te inscreve aqui no canal. A gente já passou de 13 mil inscritos, quase nos 15 mil. Quando chegar nos 15 mil, além do sorteio, vai ter uma novidade bacana que eu acho que vocês vão gostar. Na verdade, eu espero realmente que vocês gostem, porque claro que todo o conteúdo trazido aqui no canal é pra ti que tá aqui me assistindo e que acabou de se inscrever. Já aproveita, deixa aqui nos comentários o que tu acha desses modelos aqui, qual a tua preferência. Talvez eu consiga mudar a tua opinião agora nesse comparativo. Então, vamos começar pela Scott. Por quê? Porque ela é a ordem alfabética, né? S, depois vem ali pro C e depois pro P. Então, vamos pela Scott. Ela tá custando R$9.000. Ela tem o quadro em alumínio 6061, diz que é o Custom Butted Tubing. O que significa isso? A grosso modo, significa que o quadro, né, possui tubos de diferentes espessuras e formatos, ou seja, não é um tubo comum, um tubo simplesmente ovalado ou arredondado. Ele tem alguns formatos um pouco mais específicos que garantem uma melhor rigidez, geometria e peso da bicicleta. Cabeamento interno, tapered, BB92, né, o central ali dele, e o eixo, aí a gente já vai ver que é um ponto um pouco negativo, 9 por 141. O eixo comum é 9 mm, a grossura dele, a bitola dele é 9 mm. Boost é 12, então não temos boost. 141 mm de largura fica entre o 135 do eixo comum e entre o boost do 148. Então assim, 141 tem 142, são cubos um pouco ruins pelo seguinte: a gente tem uma alta opção, né, uma grande tabela de opções de cubos 135 mm. Já não tem uma grande variedade de cubos 148, no caso de custo-benefício, são cubos mais caros geralmente, né? Mas o 148 é 12. Então, nesse caso aqui, o 135 cabe na bitola porque ele é 9, mas fica estreito e não cabe no quadro. O 148, além de não caber no quadro, não dá na bitola. Então, cubos 9 por 141 são bem difíceis de encontrar. Existem modelos da Shimano, inclusive a Scott aqui usa um deles. Creio eu que já seja um dos melhores cubos possíveis para esse quadro. Então, isso significa o quê? É um quadro ruim? Ou melhor, é um cubo ruim? Não, o cubo a gente vai ver que é muito bom logo à frente, o quadro também é muito bom, porém é um quadro que já te limita. Se tu, por exemplo, querer colocar um XTR 12 por 148 Boost, não dá. Se tu quiser colocar um XTR comum 9 por 135, também não dá. Então fica essa questão aí. Já no nosso lado da Specialized, a gente tem a R$ 12.199, ou seja, praticamente aí R$3.000 de diferença de uma para outra. O quadro Specialized de Aloysio Smartwell M5 Alloy. Mas meu Deus, o que é isso? Que nome bonito, né? Bonito, é um nome, eu acredito que francês, uma coisa assim. Bacana. Eu não tem como eu me adentrar muito dentro desse quadro aqui,
porque ele tem muita tecnologia empregada. A Specialized revolucionou várias coisas com esse quadro. Eu vou explicar aqui, resumir rapidamente para vocês. Geometria altamente competitiva, assim como quadros de carbono da Specialized. Peso ultra leve, é um quadro de 1,350 kg. Para ti que não tem muita noção de peso, um quadro de fibra de carbono normal, ou seja, não é um quadro ruim, nem um quadro super top, ele tem o peso ali entre 1,150 kg e 1,2 kg. Ou seja, tu tem um quadro de alumínio. Para quem não sabe, o alumínio tem uma vantagem sobre o carbono. Ele é muito mais rígido. Quanto mais rígida for a bicicleta, melhor é a transferência de energia que tu põe na tua pedalada para as rodas. Se é melhor para as rodas, vai fazer com que o teu desempenho seja melhor na pista, na estrada, na trilha, enfim, onde a bicicleta estiver andando. Por que é ruim aquelas bicicletas mais simples que tem suspensão no meio do quadro que tu pedala e fica fazendo assim? Porque tu põe uma força X na pedalada, o quadro amortece, suga a tua energia e vai só ali meio X para a roda. Meio X fica na suspensão, meio X vai para a roda. Então, para ti, por exemplo, andar a 20 km por hora, tu teria que pedalar a uma força que resultaria em 40, digamos assim. Ficou um pouco complicado, mas acho que tu conseguiu entender. Então, assim, esse quadro ele é de alumínio, rigidíssimo, super rígido, geometria XC Race, né? Uma geometria, como eu disse, que é a mesma, muito semelhante, aliás, aos de carbono da Specialized, então é uma geometria altamente competitiva, e ele é alumínio hidroformado e tem 5 espessuras diferentes de alumínio nesse quadro. Isso garante a rigidez, a resistência, a durabilidade e o peso extremamente baixo. Inclusive, eu não sei se eu consegui foto dessa bicicleta, mas teve um cara que pegou esse quadro e montou com peças seletas, grupo XTR, uma suspensão Fox Stepcast, que é a mais top da Fox ali e tal, rodas Roval, enfim, e conseguiu baixar de 9 kg essa bicicleta, com quadro de alumínio. Então isso significa o quê? O quadro dessa bicicleta, além de ser bem superior ao da Scott, também por ter o eixo 12 por 148 mm e tem o canote 30.9, então ele é compatível com canote retrátil, inclusive isso é um destaque nas especificações da Specialized, significa que tu tem um quadro altamente evolutivo, ele é totalmente apto e favorável a upgrades. Significa que essa bicicleta aqui, que é a versão mais básica da Tizzy, tem a Comp depois que parte ali para 14 mil e alguma coisa reais, é a bicicleta mais, ela está na forma dela mais simples possível. Então, conforme tu for evoluindo, tu compra essa bicicleta, quer trocar por um grupo melhor, quer reduzir peso, enfim, tu pode, e até é indicada para competições essa bicicleta, a Scott já não é tanto, tu pode ir evoluindo ela e mantendo o quadro para sempre, que tu vai estar muito, muito bem servido. Suspensão da Specialized, RockShox Judy Silver Solo Air 15 por 110. Então, suspensão Boost, 100 mm de curso, Judy Silver já falei aqui para vocês, é uma suspensão da RockShox intermediária premium, não é uma top de linha, mas é uma intermediária muito boa, e é uma suspensão já Boost, né? Então já vem atendendo os requisitos para a competição. No lado da Scott, a gente tem uma Suntour XCR 32 9%, ou seja, eixo comum, não é Boost, não é a ar, é hidráulica e tem 100 mm de curso com trava remota. Obviamente, a da Specialized também tem trava remota. A Suntour é uma suspensão ruim? De jeito nenhum. Inclusive, a minha suspensão particular é uma Suntour XR32, exatamente a mesma que tem aqui nessa Scott, e eu estou vendendo ela. Fiquei um bom tempo com ela aí, uma suspensão excelente, trabalha super bem, não é tão pesada, tem um ajuste de compressão bem bacana, a trava funciona bem, enfim, é uma suspensão realmente muito boa, tanto que é uma das mais top de linha, né, uma das melhores suspensões hidráulicas disponíveis no mercado. É a melhor da Suntour e é uma das melhores que existem. Então, sim, é uma suspensão muito boa. Porém, nós estamos falando de uma bicicleta de 9 mil reais e não tem uma suspensão a ar. Então, assim, eu já expliquei, até vou deixar no vídeo aqui, ó, que é um vídeo um pouquinho mais antigo, diferença entre hidráulica e ar. A principal diferença é peso e ajuste fino da pré-carga ali e do retorno. É uma coisa que vai fazer falta nessa Scott? Possivelmente sim por questão de peso, mas o principal aqui pra mim, que faz essa bicicleta ficar, deixa ela um pouco aquém do que deveria, é não ser Boost. Tudo bem que tecnologia Boost, né, não é tão difícil de encontrar,
Mas assim, a gente está pagando R$ 9.000 numa bicicleta, é uma Scott que ela já tem uma pegada intermediária premium, ela vem com um grupo interessante, ela não é uma bicicleta barata, ela não é uma bicicleta de entrada, longe disso, é uma bicicleta sim apta a tu competir com ela, e ela não é boost nem no quadro, nem na suspensão, nem suspensão a ar. Então assim, é uma bicicleta que tem o quadro e a suspensão com características de bicicleta de entrada top, uma bicicleta de entrada muito boa, ali na faixa de uns R$ 5.000 e custa quase o dobro disso. Mas, tudo bem, vamos seguir adiante. Componentes. No lado da Specialized, nós temos Specialized barra Stout, né, que é a marca ali, a submarca da Specialized, que são todos de alumínio. A mesa tem 70 mm de comprimento e o ângulo ali negativo de 7 graus, também pode usar positivo se preferir por questão de conforto. E o guidão dela é de 750 mm de largura. Já falei aqui no caso da Caloi Comp, guidão muito largo tende a ser um pouco ruim para uso misto. Porém, o foco dessa bicicleta aqui é cross-country, maratona. Ela é uma bicicleta para te ter um alto desempenho em subidas e um bom rendimento em curvas e descidas. Guidão mais largo facilita e muito nas curvas e nas descidas, desde que a trilha não seja muito fechada. Então assim, é um guidão muito bom, é super leve e caso tu queira, como o pessoal já comentou no vídeo ali da Caloi, tu pode cortar um pedacinho e fica bem tranquilo. Então não é um defeito. Já no lado da Scott, nós temos componentes da Syncross, também em alumínio, que é a submarca da Scott, Syncross Scott Stout Specialized. O guidão da Scott é de 740 mm de largura, então também está bem a nível ali do da Specialized. Eles estão bem equilibrados em componentes, essas duas bicicletas têm componentes muito bons dos dois lados. A mesa não é informado o comprimento, mas dá para ver pela foto que ela é uma mesa curta e ela tem 6 graus de inclinação. Canote e tudo mais também é Syncross, o canote da Scott é 31.6, então possivelmente também comporte o canote retrátil. O da Specialized, como eu já disse, é Stout. Todos os componentes, guidão, mesa, canote, manopla, é Stout. Freios da Scott. O freio da Scott é um BR MT200. Barbaridade, é um freio que, olha, é ruim? Não, não é ruim. Mas é um freio que tem uma modulação básica, é um freio que funciona super bem em bicicletas de entrada, para um pedal mais leve, para umas trilhas eventuais, né? Não é um freio para te usar numa competição, ele não vai aguentar até o final. Ele é um freio de entrada, ele é o freio mais simples que a Shimano tem. Então é óbvio que como a Shimano é uma marca que atende tanto o público de entrada quanto o público pro, no caso do XTR ali, né, profissional, excelente grupo, inclusive o que Henrique Avancini usa, então a gente sabe que o cara é campeão, usa um XTR, então significa que ele realmente é muito bom. Não é um freio indicado para competir, é um freio indicado para te começar, para te ir pegando gosto pelo esporte, para te ter um bom desempenho, para te ter um bom custo-benefício já no pedal de entrada, para te não começar já com freio mecânico. Então tem esse freio aqui. Não encaixa nessa bicicleta, uma bicicleta de R$ 9.000 com uma proposta já intermediária, com um freio de entrada, não fica bacana. Então, nesse caso, a Specialized ganha, ela vem com o freio M4100, que é o Deore do grupo de 20 velocidades, né, 210, mas é um Deore. Esse freio MT200, ele é a nível de altos. Então a gente vem, ó, altos, daí vai ter o Acera, que é o M395, depois vai ter o Alívio, que é o MT400, e depois vem o Deore, que é o M4100. Então assim, a gente tem 3 grupos de freio superiores no caso da Specialized. A gente está vendo agora o decorrer dessa análise, né, desse comparativo, que a Specialized custando R$ 3.000, principalmente também por questão do quadro, suspensão ar, boost, né, esses outros componentes fazem com que esse preço de R$ 3.000 seja facilmente diluído. Em questão ali, já que eu voltei no quadro, o quadro da Specialized ele é tranquilamente R$ 1.500 mais caro. Se for por os dois vender avulso, da Scott e da Specialized, ele é tranquilamente R$ 1.500 mais caro por ter muito mais tecnologia empregada. E claro, né, sem falar na questão ali que até mesmo leigos veem, que o eixo é passante, o da Scott não é, ele é boost, o da Scott não é. Então tem toda essa questão que pesa sim no comparativo. Grupo. Tanto Specialized quanto a Scott usam Deore M6100 de 12 velocidades. Cassete 1051 Deore, corrente nas dois casos também é KMC X12, excelente corrente, é uma das marcas melhores que tem abaixo da Shimano, então
tá super bem servido aqui de corrente. O pé de vela da Specialized é um Stout, que a gente acabou de descobrir, né, que é próprio da Specialized. Então é meio óbvio que eles vão usar o máximo de componentes possíveis da própria marca, até porque assim eles mantêm uma dificuldade maior de tu montar uma bicicleta exatamente igual a deles, e também acabam fortalecendo a marca, né? Porque tu pega uma bicicleta dessa e tem um alto desempenho, aí a pessoa começa a analisar o que compõe ela. Boa parte dos componentes é de fabricação própria da Specialized, isso faz com que a marca tenha um boom, né? Tenha um ganho de nível, assim, ela acaba sendo considerada uma marca realmente premium, porque tudo que ela fabrica funciona bem. No caso da Scott, é um Shimano MT-511 de 32 dentes, no caso da Specialized aqui não informa, mas aparenta ser 32 e 34 no máximo, porque é uma coroa pequena. No caso da Scott, como eu disse, MT-511 é um Deore já, está no mesmo nível ali do Deore M5100. Na verdade, o MT-511 está mais para M4100 do que MT-5100. O Deore, como eu disse, 2x10, o 4100, ele tem a versão também 1x10. Então, nesse caso, como é coroa única, ele pode sim ainda fazer parte da família M4100. Então, entre esse pé de vela e o da Specialized é sim superior. Ele está mais no nível do Deore M6100 do que esse MT-511 aqui. Os aros da Specialized são também Stout, 25mm de largura interna, então suporta pneu até 2.5 de largura, que é um pneu super largo, mas é uma certa tendência aí, principalmente para trilhas mais técnicas, e os aros são de 28 furos. Os cubos são MT-410 tanto na frente quanto na parte traseira, então são center lock, e também tem 28 furos. MT-410 é o cubo microspline mais simples que a Shimano tem, porém já é rolamentado, então ele é um cubo já com um nível superior. Ele é 28 furos, então garante a rigidez por ser boost e garante a leveza por ter menos raios. O aro também garante maior resistência a impactos por ter menos furos, como eu já comentei em outro vídeo. Pneu é um Fast Track Control 29 por 2.30, então a gente já vem com a bicicleta com pneu mais largo de série. Essa bicicleta está realmente muito bem montada. No caso da Scott, a gente tem bem equilibrado. Aro Syncross X20, são 32 furos aí em alumínio, é um aro muito bom, porém tem um certo pezinho ali a mais por questão dos raios. Pneu aí é considerado melhor do que o Fast Track da Specialized, que é o Maxxis Recon Race 29 por 2.25. Então assim, o Maxxis é um pouco superior ao Fast Track. Tem gente que discorda e tal, tem também questão de cravatura, que a gente não vai se adentrar muito aqui para não alongar muito o vídeo. Porém, esse pneu aqui da Specialized é 2.30, é pouca coisa mais larga do que o da Scott, mas graças ao design dele, que garante uma boa rolagem, faz com que ele tenha maior aderência e maior dispersão de impacto e trepidação em questão de rock garden, raízes, etc. Então, nesse caso, mesmo o pneu Maxxis sendo superior, o ponto vai em questão de uso para a Specialized muito provavelmente, ou então seria um empate técnico. Os cubos da Scott é uma coisa que eu não gosto muito. Por quê? Não que o cubo seja ruim, mas eles usam na dianteira um Fórmula CL51, que é um cubo muito bom, mas atrás eles usam um Shimano MT-401. Então assim, é um cubo um pouquinho abaixo do MT-410 no traseiro, mas já é microspline. Na verdade a série MT-400 tem o 10 que é o Boost e o 1 que é o comum. Assim como tem o MT-500 e o MT-510. Então assim, tem essa questão MT-501 também. Então tem essa questão de ser boost ou não. A funcionalidade do cubo é exatamente a mesma. Eu só fico um pouco triste com isso, assim, fico desanimado por eles usarem um cubo diferente na dianteira, usam Fórmula e atrás usa Shimano. Deveria usar Shimano em tudo. Já que a traseira é Shimano, põe o Shimano Deore ali na frente também, mantém tudo certinho, roda Shimano ali, fica mais bacana, mais esteticamente agradável e não tem justificativa alguma para esse cubo Fórmula. Por fim, o peso da Scott é de 13,6 kg, o da Specialized, como de costume, não é informado, mas graças a essa informação que eu trouxe lá no início de que conseguiram montar uma bicicleta, claro que com componentes muito mais top de linha, abaixo dos 9 kg, eu acredito que essa bicicleta deva ficar ali próximo dos 12, no máximo 13 kg. Então sim, tem uma vantagem bem interessante em questão de peso. Claro que se trocar a suspensão da Scott por uma AR, vai reduzir
tranquilo esse peso dela aí, talvez consiga reduzir até 1 kg, dependendo da opção da suspensão, trazendo ela para baixo dos 13 ali para próximo de 12,5 kg. A geometria da Specialized é algo muito mais forte do que da Scott. A Scott vem com ângulo de 69,5 graus na caixa de direção, tá dentro dos padrões, é algo já mais esperado para hoje em dia, né? É algo já bem comum, digamos assim, nessas bicicletas mais intermediárias, mais premium. Porém, o da Specialized vem com 68 graus. Isso é uma coisa muito boa para descida e para curva, porém tende a dificultar a questão ali de subidas e tudo mais. Nesse caso aqui em específico da Specialized, não acontece porque eles tiveram um trabalho de remodulação total do quadro. Então, o quadro foi desenvolvido tanto para subir bem quanto para descer bem. Então, eles conseguiram amenizar a questão da dianteira solta em subidas. Se vocês quiserem, deixa no comentário aqui que eu trago um vídeo explicando melhor o projeto desse quadro, falando para vocês a tecnologia empregada, etc. Enfim, desmembrando melhor essa Specialized aqui. Se quiser uma análise mais aprofundada da Scott, pede também que eu também vou trazer para vocês. Pessoal, acho que ficou bem óbvio aqui que a Specialized está sim no nível acima da Scott. Na verdade, essa Specialized ela realmente foi construída para brigar de frente com bicicletas de fibra de carbono das marcas concorrentes, como por exemplo a Scott. Claro que para isso a gente teria que fazer uma outra análise, inclusive se tu quiser essa análise também, deixa nos comentários que eu posso trazer para vocês, comparando ali uma Scott mais ou menos nesse preço de fibra de carbono contra essa daqui, para ver o que a gente tem de ganho em uma e outra, principalmente também em questão de peso. Aí claro, eu vou ter que descobrir qual é o peso dessa daqui, enfim, mas a gente pode fazer isso sim. Deixa nos comentários aqui qual que tu prefere, se é a Scott ou se é a Specialized. Eu acho que tanto uma quanto a outra são bicicletas interessantes sim. A Scott veio com bastante erros aqui, não em questão de performance, mas sim em questão de preço. R$9.000 com uma bicicleta sem suspensão a ar, sem quadro boost, com frame T200, é triste de pagar. Então eu não te aconselho a comprá-la. Caso tu goste muito e tal, né? A gente gosta da marca, o quadro ainda assim é um bom quadro, é uma bicicleta bem montada, vai te atender com certeza muito bem e sim possibilita bastante upgrades. Então, tranquilo, mas se tu puder investir esses R$3.000 a mais, de repente dar uma economizada ali e tal, vale muito a pena investir na Specialized. Por incrível que pareça, nessa questão de custo-benefício, dessa vez a Specialized levou a melhor sim. Pessoal, clica aqui para se inscrever nessa bolinha, se ainda não apareceu, vai aparecer daqui a pouco. Vai aparecer também um vídeo sugerido de cada lado para ti, tenho certeza que um deles tu vai gostar. Compartilha o vídeo com teus amigos, porque isso é sim um fato quase histórico. Specialized ganhando custo-benefício é muito difícil de se ver. Então compartilha lá para a galera assistir. Muito obrigado pela tua parceria, por estar aqui assistindo mais um vídeo. Até o próximo e tchau, tchau.